Meus irmãos, uma boa noite para todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações. É sempre uma alegria renovada retornarmos a esta casa, rever os irmãos no ideal espírita e ao mesmo tempo falarmos de Jesus, do Evangelho. E hoje nós viemos aqui e nós vamos falar sobre uma personalidade marcante do Evangelho. Quando nós abrimos o Evangelho, aqueles que trabalharam em prol do crescimento da árvore do cristianismo na face da terra, entre eles os discípulos e algumas criaturas que acompanharam e ajudaram a marcar esta história. Entre tantas, nós destacamos esta mulher que pelo seu amor, pelo seu exemplo, pela sua posição na vida em que ela levava, ela nos dá uma lição extraordinária, a lição de que não podemos parar, nunca nos sentirmos fraquejados e que não podemos. Nós vamos contar a história de Maria de Magdala, aproveitando as nossas acanhadas emoções. O crepúsculo caía, dando um tom de beleza no céu de azul turquesa da Palestina. A lua cor prateada iluminava o lago brilhante de Genezaré, dando àquelas águas uma serenidade naquela noite. Na aldeia que circunvizinhava o lago, chamada de Magdala, uma casa palaciana se destacava diante de todas as outras. Uma casa muito bonita. Na sala, uma criada fazia os seus serviços costumeiros. Logo ao quarto, deitado sobre lençóis de cetim, o corpo de uma mulher seminua, que trazia consigo os traços de uma beleza invejável. O silêncio era o senhor do momento. Os ausentes na rua, nada de anormal a não ser um peregrino, que caminhava em passos acelerados em direção ao portão de carvalho que dava entrada ao hall na casa palaciana. O silêncio é quebrado. Houve-se pancadas violentas no portão. A criada sobressalta-se. Afinal de contas, denotava que quem batia ou era deseducado ou estava desesperado. Ela dá-se pressa em atender, porque afinal de contas ela temia que sua patroa acordasse, porque conta o Evangelho que aquela mulher estava possuída por 7 demônios. O demônio da luxúria, o demônio do prazer, da embriaguez, o demônio da solidão, da tristeza. E assim, ela atravessa o corredor, abre um pedaço do portão e observa que do lado de lá, na penumbra da noite, era um peregrino de trajes humildes que, apoiado em um cajado, se anunciou dizendo: eu vim falar com a madame. A madame hoje não recebe ninguém, disse a criada. Mas ela me receberá. Diga a ela que eu trago uma mensagem de Jesus. Moço, disse ela, a madame hoje deixou de receber 3 príncipes, um sacerdote. Como ousas tu pensar que ela recebe? Mas diga a ela que eu sou um leproso. Mas logo um leproso. E logo em seguida ele ameaça: se tu não me avisares, não me anunciares, eu entrarei de qualquer forma, porque de hoje eu não saio sem falar com ela. Ela, temendo aquele moço, disse: o senhor me aguarde que eu o anunciarei. Ela atravessa o corredor, passa a sala, adentra ao quarto. Quando ela entra ao quarto, ela percebe que uma sombra lhe acompanhava. Então ela volta-se averiguando o que era. E só então percebe que aquele peregrino não havia respeitado o hall de entrada da casa. Havia adentrado a casa. E ela quis gritar. Mas o peregrino toma conta da situação. Naquele momento ele ajoelha-se à cama, toma as mãos daquela mulher que estava dormindo. Em uma voz estridente ele grita: madame, acorde. A qual
mensagem de Jesus para a senhora. E quando a palavra Jesus é pronunciada, o espírito daquela mulher que se encontrava vagueando em zonas infernais retorna automaticamente ao corpo. E sobressaltada, ela se assusta diante daquele quadro. Um homem estranho que havia invadido a sua privacidade, ali nos pés da cama, beijava suas mãos. E ele insistia: madame, eu tenho uma mensagem de Jesus para a senhora. Ela olha para aquele moço. Jesus, quem é Jesus? Afinal de contas, ainda estava dormindo. Eu sou aquele leproso, senhora, que há 4 luas a senhora me ajudou a encontrar. Me ajudou que eu pudesse encontrar Jesus. Então ela volta à sua tela mental, porque nós somos assim. Quando nós nos deparamos com determinadas fisionomias em que a nossa mente não relembra, automaticamente a gente busca no arquivo mental aonde a gente conhece aquela criatura. E ela busca e lembra-se que há 4 luas atrás, quando ela vinha de uma noite de orgia, justamente com um dos amantes dela, em uma liteira guarnecida por uma falange de soldados, ela escuta vocerios e discussões lá de fora. E muito curiosa, ela abre a cortina da liteira e percebe que era um leproso que tentava avançar. E então ela diz o que está acontecendo. O leproso então avança porque a guarda afrouxa e resguarda-se 4 metros da liteira. Ajoelha-se ao chão e diz: madame, pelo amor de Deus, me dê uma esmola. Dê-me uma esmola porque eu preciso encontrar Jesus. E ele está na nossa região, madame. O profeta de Nazaré está conosco. E eu sou pobre e sou leproso. Veja, madame. Então ele abre a túnica. E aquela mulher ainda olha aquele corpo macerado pela morfégia, as úlceras expostas, num estado nauseante. Ela sente-se compaixão daquele moço e diz: mas tu acreditas mesmo que esse Jesus, madame, esse Jesus te cure? Claro, madame, porque eu tenho ouvido falar que Jesus tem curado leprosos, tem ressuscitado até mortos, tem curado cegos. E eu tenho certeza, madame, que se eu o encontrar, ele vai curar a lepra de teu corpo. E então, ela, movida de compaixão, tira de sua bolsa algumas moedas de ouro e joga aquele leproso. Tu crês mesmo, insiste ela, que Jesus cura esta lepra? Eu creio. Então, se ele curar esta lepra do teu corpo, fale de mim. Peça a ele para curar a lepra de minha alma. E se tu fores grato, retornas a mim. Retornarei. Então ela volta-se ao peregrino que estava ajoelhado à sua cama e reconhece: tu encontraste Jesus? Sim, encontrei. E ele te curou? Curou. Veja, madame. E abre novamente a túnica e ela olha, a sua epiderme estava linda como a de criança. Madame, há 4 luas eu te procuro. E ele quer vê-la. Eu falei de ti. E então, naquele momento, ela novamente busca na sua tela mental e lembra-se da sua infância. Porque em dados momentos de nossa vida, a gente recorre à nossa infância com as lembranças dóceis. Só que Maria não tinha lembrança dócil. Ela era órfã de pai e de mãe. Ela foi criada por aqui e ali. Nunca sentiu a presença de um lar. Nunca teve o carinho, o afeto de uma mãe, o carinho e a ternura de um pai. Ela sempre sonhou com o amor, sempre sonhou em ter lar, e não tinha, apenas era serviçal na casa dos outros. Ela se lembra também que com 12 anos de idade, ela visita Jerusalém. Era um dia de sábado, as sinagogas estavam cheias, e ela encontra numa esquina daquelas um contador de história, que nós podemos chamar de profeta. E aquele contador de história gritava aos 7 cantos que ele viria, e quando ele chegasse, ele plantaria o amor no coração da humanidade. Ele secaria as lágrimas daqueles que chorassem, e ele enxugaria também as dores, tiraria as dores daquele que sofresse, e que nenhuma criatura choraria mais por falta de amor quando ele chegasse. Aquela menina que não conhecia o amor, que sonhava com o amor,
Ela registra essas palavras. Quem será esse moço? O que é amor que eu nunca conheci? Aos 15 anos de idade, ela lembra-se que pela primeira vez ela conheceu o amor na sua vida. Aos 15 anos de idade, ela se apaixona pelo jovem judeu, um moço que, aproveitando a fragilidade dela, de não ter um lar, de não ter uma mãe, um pai, uma família para protegê-la, ele enche ela de sonhos e de ilusões. Maria vivia a fantasia de ser amada, sonhava em ter um lar, aquela menina primaveril, mas o seu sonho dura muito pouco, porque aos 16 anos de idade, ela acorda desse sonho encantada, num pesadelo atroz, quando desperta aos 16 anos de idade em um bordel, porque o moço apenas aproveitou da fragilidade daquela menina. E assim, aquele coração que tinha toda a esperança de amar, enche-se de ódio novamente, revolta, mágoa, e ela jura para si mesma que nunca mais ela entregaria seu coração a homem nenhum. E a partir de então, de bordel em bordel, vendendo o seu corpo, ela transforma-se na prostituta mais requintada e mais procurada de toda a Palestina. Instala-se na cidade de Magdala. Ela ficou pensando: será este Jesus, o moço, esse profeta que traria o amor? E volta a si o peregrino insiste: madame, vamos, ele te espera. E então ela diz: mas tu falastes de mim? Falei, e ele quer aquilo. Tu dissestes a ele que eu sou prostituta, porque os profetas não gostam das prostitutas. Mas ele é diferente, madame. Ele não pergunta quem nós somos, ele apenas pergunta o que nós queremos que ele nos faça. Vamos, madame, não percamos tempo, a noite cai, e é uma hora apenas da onde ele está. Amanhã nós iremos, disse ela. Não, Jesus nunca pernoita em 2 noites no mesmo lugar. Ele está tão perto, madame, dá tempo, vamos. E então, naquele momento, ela acerta-se de uma túnica, cobre o cabelo, manda chamar um barqueiro, e naquela noite sai de Magdala em direção a Cafarnaum. O barqueiro, o remador, o peregrino e a prostituta. Uma hora após, o barco aporta-se nas praias de Cafarnaum. O peregrino desce, aponta uma velha casa na encosta da praia, a casa de Simão, e diz: veja, madame, ele está lá, ele te espera. A porta estava semi-aberta. Ela reluta um pouco. Afinal de contas, uma prostituta ir ao encontro de um profeta, com toda certeza, era a sentença de morte. Porque as mulheres adúlteras daquela região, quando era pega, elas eram lapidadas. E os profetas detestavam todas essas criaturas. Ela reluta. O peregrino insiste: vá, madame, ele te espera. Então ela desce como uma criança frágil. A brisa mansa sopra, tirando aquela túnica que cobria o cabelo. Foi aí que aquele peregrino viu, pela primeira vez, prestou atenção à beleza daquela mulher. O cabelo que a brisa soprava, cor de ouro, confundia-se com o luar prateado, enquanto aquela jovem, bela, transitava como um anjo em direção à casa de Simão. A porta semi-aberta, ela empurra. Na penumbra da sala, no canto, lá estava sentado Jesus, virado de costas. Aquela mulher que estava possuída por uma obsessão ferrenha, os fluidos pesados, quando ela recebe o inflúvio dos fluidos bons de Jesus, o amor e a ternura, parece que uma paz penetra no seu íntimo, e ela abre-se a chorar. As lágrimas vertem com abundância, e ela não sabe o que dizer. Avança até o meio da sala, ajoelha-se, chora e grita: Rabone, mestre. Jesus então volta-se a ela com ternura no olhar e diz: Maria, que bom você veio. O Senhor disse meu nome, o Senhor me conhece, o Senhor disse meu nome. Sim, Maria, eu te conheço.
Porque eu sou um bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Então o Senhor sabe de minha vida. E Maria começa a contar a Jesus a sua desdita. E ela diz: Senhor, sempre sonhei com amor e durmo com a solidão. Sempre sonhei em ter um lar e apenas tenho uma casa. Sempre sonhei em ser amada e apenas vendo meu corpo. Senhor, mestre, a minha vida é uma esterqueira. Maria, não digas assim. O nosso Pai Celestial não considera nenhum dos seus filhos uma esterqueira. E lembra, Maria, que são das esterqueiras do mundo que nascem as flores mais bonitas e mais perfumadas para a vida. É dos pântanos que nascem os lírios mais lindos e mais alvos para Deus. Maria, ela diz: Senhor, eu não tenho mais razão para viver. E anuncia Jesus que premeditava suicídio. E o Cristo diz: Maria, tu encontrarás a razão para viver quando tu encontrares o amor. Ame os teus filhos. Como ousas tu, Senhor, falar de filhos? Eu tenho ventre farto, sim, mas não posso gerar criança. Maria não disse isso. Ser mãe, Maria, é muito mais do que carregar um retalho da própria carne dentro do ventre, porque muitas carregam e, no entanto, matam suas crias antes mesmo delas nascerem. Ser mãe, Maria, é muito mais do que carregar dentro de si um pedaço do seu corpo, porque muitas carregam e, no entanto, abandonam suas crias nas esquinas da vida, coisas que nem as aves de rapina os faz. Ser mãe, Maria, é muito mais do que isso. Ser mãe é ser amor. Comece amando os filhos de tuas irmãs de meretriz que não podem cuidar dos rebentos. Ame os filhos das viúvas que têm que trabalhar muitas vezes e não podem dedicar afeto. Ame os órfãos. Ame a humanidade como filhos dele. Quando tu amares, Maria, tu encontrarás a alegria deste vida. Naquele momento, Jesus toca na chaga mais profunda de Maria, porque ela, uma criança órfã, sempre sonhou em ter um lar. E ela sabia o quanto doía a solidão, o quanto fazia falta o afeto de uma mãe, o carinho de um pai. E naquele momento, parece que abre-se outra clareira no olhar de Maria, porque ela percebe outra forma de amar. Era uma forma, não mais de vender o corpo, aquele amor insaciável, era uma forma diferente de amar, de se realizar. E naquele momento Maria chora, porque lembra-se das crianças órfãos, das crianças sem pais. E ela fora assim. Então, em dado momento, Jesus quer despedi-la. E ela diz: Mestre, deixe-me seguir. Não pode, Maria. Para me seguir é preciso muito sacrifício e muita abnegação e renúncia. Mas, mestre, por ti eu darei minha vida. Maria, eu não quero a vida. Morrer é fácil. É muito fácil. O ar se acaba, o oxigênio não vai ao cérebro, a luz se apaga. 1 minuto, 2 minutos. É a morte do corpo. Tu morrerás assim, pouco a pouco, dia a dia, minuto a minuto. Morrerás no sacrifício, na renúncia, na abnegação. Quando tu morreres para o mundo, Maria, eu te darei a vida. Vá agora e que Deus te abençoe. Maria chora, ergue-se e sai da casa de Simão, embriagada com a nova forma de amar. Volta para Magdala, a doce melodia da voz de Jesus ecoava no íntimo de sua alma. Maria não dormiu. No outro dia cedo, Maria reuniu todos os seus pertences, as roupas, as joias, vendeu no mercado mais próximo e distribuiu aos pobres da cidade de Magdala. Chegou em casa, separou uma túnica das mais singelas, foi na sua penteadeira, pegou um frasco de fragrância mais caro, abraçou e saiu de casa e disse: nunca mais retornarei a esta casa, porque ela não me pertence. Dispensou as servas e saiu. A notícia correu. Maria enlouqueceu, porque Maria também era alcoólatra, porque para enfrentar aquelas noites de fantasia que ela promovia,
ela tinha que se embriagar. Alguns diziam, ela volta, ela não está louca, é embriaguez. Só que Maria não voltou mais. 30 dias depois, conta-se que na cidade de Magdala morava um moço, um homem chamado Simão, cobrador de imposto. E Simão era desses caras que davam festas e convidava as personalidades mais ilustres para a sua casa. Era a pergunta de interesses. E como Jesus também era uma personalidade muito discutida, amada, odiada, falada, e anunciava um novo reino, Simão, então, interessado, chamou Jesus para comer em sua casa. Afinal de contas, às vezes eu posso ganhar alguma coisa desse reino. Interesse. E para a surpresa de muitos, Jesus aceitou. No dia aprazado, chega na casa de Simão, o cobrador, Simão Pedro, discípulo, e Tiago e Jesus. Adentra uma sala, a mesa forrada de frutos, os tapetes no chão. Jesus se assenta à mesa. Na antessala, uma orquestra tocava, um corpo de bailarina dançava uma dança do véu, deixando o ambiente muito sensual. E em dado momento, a orquestra para, as bailarinas cessam, uma mulher entra naquela casa, invade a privacidade da casa de Simão. Uma mulher com o cabelo esvoaçado, os olhos avermelhados de chorar, e procura no meio de todos os convidados e vê Jesus no canto da sala. E ela então avança até o Cristo, abaixa-se, joga aquele vidro de fragrância nos pés de Jesus, chora e com o mesmo tempo ela limpa ou lá enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Simão, ou seja, Judas, o Iscariote, tinha chegado depois, não perderia aquela festa por nada. Ele disse para si mesmo, meu Deus, que perfume caro, poderia vender e dar aos pobres. Simão naquele momento reconhece aquela mulher, porque ele frequentava a casa palaciana, e diz, esse moço não é profeta coisíssima nenhuma, porque se fosse, não deixaria que essa mulher desonrasse a minha casa. Veja que hipocrisia. Porque muitas vezes somos assim. Quantas criaturas é assim? Levam a vida aparentemente virtuosa, mas no íntimo de sua alma leva também a devassidão. Reclamava de uma mulher adúltera na sua casa que estava desonrando, mas no entanto tinha um corpo de bailarina dançando a dança do ventre, deixando o seu ambiente todo sensual. E se dizia justo. Jesus, conhecendo o pensamento, voltou-se para Judas e disse, Judas, é verdade que essa mulher poderia vender a fragrância e dar aos pobres, mas em verdade eu vos digo, os pobres vós o tereis sempre, a mim não. Ela, já antecipando a minha morte, unge e balsamiza meu corpo com o perfume do seu amor. E tu, Simão, que és um bom comerciante, não sois? Mexeu com a vaidade do homem desse. Então te farei uma pergunta. Existia um senhor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 mil e o outro 5. E ambos não tinham como pagar a dívida. Então aquele senhor perdoou todas as 2 dívidas. Eu te pergunto, Simão, qual dos 2 que mais amou aquele senhor? Obviamente, mestre, aquele que ele mais perdoou. Pois então, Simão, quando eu entrei na tua casa, tu sequer pusestes uma bacia de água para lavar os meus pés. Quando eu entrei na tua casa, Senhor, tu sequer me destes uma toalha para enxugar as minhas lágrimas e meu suor. No entanto, Senhor, esta mulher estranha e desconhecida, unge-me, lava meus pés com o perfume do seu amor e com as lágrimas de sua devoção, e enxuga-o com seus próprios cabelos. E então, naquele momento, ele volta-se para a mulher e diz, mulher, por muito que tu te amaste, todos os teus pecados estão perdoados. Vá e não tornes a pecar. Maria solta um grito, levanta-se e sai da mesma forma que entrou. O ambiente fica constrangedor. A notícia espalha. Maria estava apaixonada por Jesus. Estava. Mas não a paixão humana, não a paixão sensual. A paixão de uma criatura que encontrara na fonte cristalina do amor do Cristo a nova vida, uma nova forma de amar. O tempo passado, Maria passou a seguir Jesus, passo a passo. Onde Jesus estava pregando, lá estava Maria,
destacando-se diante da multidão pela sua exuberante beleza. Maria acompanhou Jesus na trajetória até que um dia Jesus fora preso, fora condenado. Maria chorava. Jesus foi crucificado. Maria não podia compreender por que a humanidade era tão indiferente àquele que só amava. Maria, mãe de Jesus, chorava a dor da perda de um filho. As outras Marias choravam a perda do Mestre. Maria chorava a perda de um amigo. O único amigo que ela tinha na face da terra. O único homem que não lhe olhava com desdém e nem com interesse. Aquele que lhe ensinara a amar. 3 dias depois, Maria unge-se de perfume e de óleo e vai ao túmulo de Jesus levar umas flores e balsamizar o corpo do Mestre. Chegando lá, Maria percebe que a pedra estava removida. Alguma coisa estava estranha. Era de madrugada. Ela corre para dentro do túmulo, aonde era a pedra onde o corpo de Jesus estava estendido, não mais estava lá. Apenas a túnica caída ao chão. Maria chora, porque afinal de contas, pensara ela, os herodianos roubaram o corpo de Jesus. Porque é muito natural, naquele momento, um ser pensar dessa forma. Porque somos assim. Por uma fatalidade do mundo, da vida, que seja, percamos ou que alguém perde um ente querido e que não acha o corpo. É triste, porque quem ama quer ver, quer sepultar o corpo. Maria queria. Afinal de contas, era um amigo. E roubaram. Então ela lembra-se que quando passou, tinha um jardineiro cuidando de umas flores. Ela volta e ele viu. Jardineiro, jardineiro, diz-me quem levou o corpo de Jesus? Do meu amigo. O jardineiro volta-se a ela, estende as mãos e ela percebe. Rabone. Não, Maria, não me toques, disse Jesus. Eu ainda não fui ao Vá e anuncia a boa nova ao teu Deus. Maria desce, vai ao tabernáculo de manhã cedo, onde estavam reunidos os discípulos, e chega anunciando a boa nova. Jesus ressuscitou, o Mestre está vivo, eu vi. Os discípulos olham para Maria com desdém. Tiago, que era o mais polêmico, disse: ora, mulher, como ousas tu achar que nós creiamos em ti? Se Jesus tivesse voltado, por que não apareceram para João, a sua mãe? Logo a ti, mulher, que és uma... E calou. Porque nós somos assim. Muitas vezes não precisamos pronunciar a palavra para ofender as pessoas. Um gesto, um olhar, um silêncio já maltrata. E Maria sentiu como se fosse uma punhalada dentro de si. Porque afinal de contas as pessoas faziam questão de mexer na sua ferida. Por quê? Não esquecer. E Maria chora, desacreditada. Maria, mãe de Jesus, corre até ela e diz: Maria, volte, eu acredito em ti. Porque o meu coração de mãe sente. Eu sinto que Jesus está vivo. Eu acredito em ti, mulher. E as duas Marias se abraçaram. O colégio apostolado de Jesus não podia mais ficar juntos, porque cada um tinha que seguir seu rumo. E cada um tomou o seu destino. João disse: eu vou para Efésios, tenho amigos, fundarei uma igreja. Os restos, cada um ia em direção à Ásia, outro mais embaixo. Maria, mãe de Jesus, retorna para o convívio dos seus familiares. Sobra Maria. Simão disse: eu fico em Jerusalém, abrirei uma casa para assistir os nossos irmãos desvalidos e pregarem o Evangelho. Maria não tinha para onde ir. Maria não tinha amigos. Qual a casa que aceitaria Maria? Afinal de contas, o seu passado pesava muito. Então ela aproxima-se humildemente de Simão e diz: Simão, deixe eu ficar na casa do caminho contigo. Deixa eu ser uma serva, eu posso ajudar muito. Não, Maria, disse Simão, rudemente. A empreitada é difícil. Veja, Maria, eu sou homem. Eu que amava tanto Jesus, o neguei por 3 vezes. E logo tu, que és uma mulher, e ainda por cima, calou-se de mim. Eu torno a repetir novamente.
É um hábito que ainda a humanidade possui. Nós não sabemos entender a caridade maior que Jesus nos ensinou certa feita, voltando um pouquinho ao Evangelho, na parábola do bom samaritano. Nós vamos pegar apenas uma passagem. Quando nós olharmos a parábola do bom samaritano, vamos parar e meditar lá naquele tópico. Quando o samaritano vê um moço caído, desce do cavalo tocado de compaixão, aproxima-se daquele corpo estendido, aproxima-se e deita sobre as feridas azeite e vinho e as cobre. Ponto. As cobre. O que quer dizer isso, gente? Que nós devemos ter a chamada caridade de não expor a chaga dos outros em público para nos parecer são, porque somos assim. Muitas vezes nós desdenhamos a vida do outro para querer mostrar que somos virtuosos e não somos. Cobrir, por que não? Quantas vezes a gente ouve frases, nós mesmos, eu ajudo essa coitada, estava na lama, era assim, querendo mostrar que a gente é bom. Disse Jesus, quando derdes uma esmola, não deixai que a mão direita saiba que deu a esquerda ou vice-versa. Simão lembrou. Maria naquele momento sentiu que era o momento de morrer. Porque Jesus disse um dia que ela morreria no sacrifício, porque a partir daí ela estava só. Maria começou então a morrer dia a dia, quando batia de porta em porta pedindo trabalho e ninguém dava. Quando os homens lhe ofereciam dinheiro pelo seu corpo, ela negava. Maria passou fome, Maria dormia ao relento, Maria não tinha uma casa sequer para frequentar. Um dia, sentada às margens da praia de Magdala, olhando o horizonte com saudade de Jesus, ela não se deu conta de quando um grupo de leprosos se aproximam dela. E ela leva aquele susto, afinal de contas, o que fazer? Um deles pergunta: mulher, tu conheces Jesus? Conheço. E como conheço? Então diz-nos, onde nós podemos encontrar? Então tu não sabes? O mataram. Mataram o mestre. Crucificaram-no há 30 dias em Jerusalém. Ela percebe que naquele momento, aquelas mães que carregavam filhos esquálidos, deformados pela lepra, abraçaram seus filhos em pranto copioso, e no soluço de dor de uma mãe, uma disse: ele era a única esperança. E naquele momento, Maria sentiu uma dor profunda. Afinal de contas, ela não tinha Jesus, mas ela tinha a mensagem do Cristo no coração. E então, em dado momento, ela começa a falar de Jesus, falar da bem-aventurança dos aflitos, dos que choram, falar do reino dos céus, falar da ressurreição, falar da vida. E ela percebe que aquelas mães, que antes as lágrimas vertiam em abundância, agora as lágrimas eram menor. Podia-se ver traços de felicidade, de luz de vida nos olhos dela. E uma disse: nós acreditamos em ti, mulher, e cremos em Jesus. Mas disse-nos: estamos cansados, onde fica o vale dos imundos? Então ela aponta em direção a Jerusalém. Ele sai, recolhem-se em passos lentos, não andaram mais do que 20 metros. Ela lembrou-se de Jesus. Ame Maria, ame os filhos de tuas irmãs, ame a humanidade como filhos teus. Então ela grita: deixe-me ir com vocês. Mas tu não és leprosa, não tem importância. Vocês são meus amigos, os únicos que eu encontrei. Deixe-me ir, deixe ser as suas irmãs, deixe ser a sua mãe, a filha. Eu servirei. Tu é quem sabes. Então ela abraça duas crianças esquálidas e vão em direção a Jerusalém. Uma semana depois, adentra ao vale dos imundos um novo grupo de leprosos, acompanhado de uma belíssima mulher. Maria começa então um trabalho de renovação. Ela prega o Evangelho todas as noites no salão daquela gruta, para aqueles que podiam ouvir. E dentro em breve,
A consolação chega àqueles corações desvalidos pela dor, excluídos do mundo. Ela podia ver que os desencarnes, que antes os semblantes de terror, agora eram semblantes de serenidade. Um dia, Maria tomava banho e viu uma mancha rósea rosada no peito. Ela tocou e não tinha sensibilidade. Ela observou bem e chorou. Mas chorou de alegria. Maria tira-se ao chão e agradece: Rabone, mestre amado, muito obrigado por me permitir que eu expurgasse na carne a lepra de minha alma, que um dia, Senhor, eu te pedi através de um leproso. Então, naquela noite, ela, cheia de entusiasmo, retorna e diz: meus irmãos, nós os leprosos, todos se assustam. Ela disse: nada, eu também sou leprosa, porque agora eu terei a oportunidade de conhecer a dor. Amarei vocês mais do que eu amo, porque eu amo sem conhecer. Agora eu terei como provar. Maria recebeu no Vale dos Imundos o título que ela mais almejou na vida. Um dia, Maria já estava envelhecida. As crianças doentes aproximavam-se dela e uma delas disse: mãezinha, eu estou com medo. Quando a palavra mãezinha soou, Maria chorou, abraça aquela criança e diz: meu filho, não chores, Jesus nos ama. O tempo passara, Maria já estava envelhecida. Os traços de beleza não lhe restavam mais nada. O cabelo já havia caído, os dentes já não existiam, a morféia corrompia parte de seu rosto. Aquela jovem, belíssima mulher, agora só restava aquele corpo em andrajos. Porque a vida é assim, meus irmãos. A vida passa tão rápido e nós não percebemos. Quando nós fazemos uma viagem rápida, de vez em quando eu me lembro, vamos voltar um pouquinho à nossa infância. Eu me lembro carinhosamente o dia em que eu levantei pela manhã. A casa estava toda iluminada, a família toda reunida, todos faziam. A mãe fazia café, a prima fazia leite, chocolate. Eu nunca tinha visto aquilo. Por quê? Aquele dia eu me lembro. É porque era o primeiro dia de aula que eu ia frequentar. A primeira vez que eu ia numa escola. Então a família estava toda ali. Eu me lembro direitinho quando cheguei na escola, apresentaram a professora, Dona Dunalva. Ela pegou na minha mão e disse: vem. Eu olhava para trás, minha mãe acenava e eu entrei com o meu nome. Isso já faz 35 anos. E se a gente fosse lembrar, foi ontem. A vida é assim, passa rápida. Então nós não devemos nos apegar às coisas do mundo, muito menos à beleza, porque a beleza passa. A saúde também passa, porque nós estamos aqui em aprendizado. Certa feita, Maria, percebendo que a morte estava próxima, o seu corpo, os fluidos já estavam se esgotando, Maria toma uma decisão. Ela quis ver João em Efésios, Maria, a mãe de Jesus, pela última vez. Isso o Evangelho nos mostra. Mas afinal de contas, ela passou tanto tempo ali no Vale dos Imundos, por que não visitara João antes? Justamente agora havia uma razão a mais, além do seu amor. Ela queria preservar o vale, preservar aquelas crianças que viam nela o anjo da consolação. Ela queria preservá-los de não ver a morte curvar a sua benfeitura. Porque nós, pais e nós, mães, se tivéssemos que escolher, também escolheríamos assim. Jamais deixaríamos o nosso corpo ser abatido pela morte, para que os nossos filhos vissem essa cruel morte nos aniquilando. Maria quis preservar aquelas crianças que ela sempre ensinou que a morte não existia. Mas uma criança é frágil, e ela então deixou para sair do vale justamente no momento em que ela tinha certeza de que nunca mais voltaria.
apenas ficaria a sua lembrança doce da Mãe Consoladora, do anjo da caridade. Maria então chega, viajando de noite, escondendo-se do sol durante o dia, chega às portas de Efésios. Conta o Evangelho de Jesus que quando ela se depara, já via as luzes da comunidade, as forças mais não resistem e Maria desfalece. O estranho, que me deixa sempre preocupado, é que o Evangelho conta que Maria foi recolhida por uma família de cristãos. Eu paro nesse momento, eu já me fiz essa pergunta 1000 vezes, e 1000 vezes ainda não consegui achar uma resposta. Meu Deus, ou a família de cristãos daquela época era diferente, ou nós não somos. Porque eu fiz essa pergunta a mim: será que hoje uma família de cristãos seria capaz de recolher um leproso ou uma leprosa na rua e levar para a sua casa? Um ato de solidariedade? Ninguém precisa responder, porque eu não consegui. Só diante das circunstâncias. Maria fez. A família de cristãos recolheu Maria, e pelo seu delírio ela falava de João, e ainda descobriram alguns traços, que aquela mulher era ex-convertida de Magdala. Mandaram chamar João, Maria, eles a visitaram, mas não encontraram consciente. Na quarta noite de delírio, Maria sentiu que seu espírito estava sendo puxado, esticado como um elástico. Ela quis oferecer resistência, mas não. Soltou-se e logo em seguida ela viu a transformação. O seu espírito, o seu perispírito corriqueiro, agora não era mais velho, não existia traços da lepra. Ela olhava para aquele corpo estendido em uma maca, aquele corpo andrajos, sem vida, e ela chorava e agradecia a Deus, e abençoava aquele corpo que lhe serviu tanto na sua trajetória de amor. Um coro de anjos cantava, uma voz lhe disse: vamos Maria, Jesus te espera. Não vou. Antes de eu visitar o dia, o lugar onde encontrei Jesus. Afinal de contas, foram tantos anos dedicados aos meus irmãos. Deixe-me relembrar. O Espírito de Maria então vai em direção a Cafarnaum. E naquele momento ela desce, caminha nas areias brancas de Cafarnaum em direção à casa do velho Simão. Ela lembra o primeiro encontro com Jesus, Ratom. Ela sai, sobe a montanha onde Jesus pronunciou a bem-aventurança, desce novamente, e de longe ela percebe que nas praias, caminhando em sua direção, viu um leproso de braços estendidos, e ela diz: meu Deus, quem é aquele filho que me procura? E ela vai então em direção ao leproso. Ao aproximar-se, ela percebe as marcas luminosas dos cravos. Jesus tira o capuz. Rabus, disse ela: Maria, que bom você veio. Por muito que tu amastes, venha gozar dos deleites do reino do nosso Pai Celestial. Maria se desfalece, Jesus acaba nos braços, e em direção aos cimos das alturas, Maria vai junto a Jesus. Quando nós olhamos a história de Maria de Magdala, simplesmente a história é uma história comum, uma pessoa se converteu, mas não é só isso. Maria, para nós, é o exemplo maior, porque ela se assemelha às nossas necessidades. Quem é de nós que não tem necessidade de amor? Quem é de nós que não sentimos uma lacuna dentro do nosso coração, embora estejamos muitas vezes cercados pelos nossos parentes, amigos? Sentimos alguma coisa dentro de nós que a gente não sabe, que ainda falta preencher. Maria representa também todo aquele que nós também estamos chafurdados muitas vezes no lamaçal das nossas imperfeições, sem forças para sair. E Jesus nos convida a amar.
Também temos a necessidade, muitas vezes, de sairmos da própria vida pelos atos desatinados do suicídio, porque achamos que a nossa vida não tem valor, não tem sentido. Quantos já pensaram, e quantos pensam, e quantos fazem? E Jesus ensinou a Maria que há uma outra forma de amar, há uma outra forma de receber, é doando-se, amando a humanidade. Eu disse, uma família de cristãos encontrou um leproso caído e levou para sua casa. São solidários, isso é amor. E pergunto eu, certa feita, existem as Marias no mundo? Existem muitas. É por isso que nós homenageamos Maria de Magdala e buscamos dela o exemplo maior para a nossa vida e para as nossas tentativas frustradas de crescimento. Que ela seja o exemplo marcante. Para encerrarmos nosso diálogo, nós nos lembramos de dois casos, porque não é somente a mulher. Nós enfatizamos o espírito feminino porque ela é mais capaz, mas o homem também é capaz de ser Maria. O homem é capaz de ser mãe no amor, não no gerar, porque Maria também é o exemplo vivo daquelas que ainda se sentem, ou pela aprovação da vida, não podem gerar um filho do seu próprio ventre, mas que podem ser mãe da humanidade, mãe de amor dos filhos alheios. Um dia, uma mulher parou e me contou sua história, e essa história eu vou levar para o resto da vida, porque ela sempre será a baliza para os meus momentos de fraqueza, os meus momentos de desespero, os meus momentos de cansaço, porque somos assim. Disse ela: Jorge, eu tinha 5 filhos, eu tenho 5 filhos, um deles doente, surdo, mudo, paralítico e epilético. E a fome e a miséria sempre acompanhou-me a minha vida. Desde criança é a companheira inseparável, a fome e a miséria. Casei, continuei com as minhas 2 amigas, a fome e a miséria. O meu esposo, o dinheiro que ele ganhava, mal dava para suprir um mês de 15 dias com arroz de terceiro quirelinho, ou 1 quilo de feijão, 1 quilo de banho, ou 1 litro de banho. Seu Jorge, quando dava mais ou menos meados do mês, que eu começava a ver as panelas vazias, os meus filhos com fome, o meu menino doente pedia leite, não tinha, uma fruta não tinha, a comida não tinha, ele era fraquinho. E então eu dizia para mim mesmo: Senhor, eu não posso roubar, e não é justo que eu peça porque eu sou sadio, porque os outros não têm culpa da minha vida. Então eu me enchia de coragem, deixava os meninos em casa, e um dia eu deixei. Falei para o mais velho: fecha a porta, não abre para ninguém, a mãe vai buscar recurso. E eu saí, bati de casa em casa e dizia: eu sou lavador, eu sou pastor. E uma criatura boníssima me deu um trabalho certo dia. E eu estava passando roupa, era 10 horas da manhã. Eu me lembro ainda, seu Jorge, quando a comida, o arroz afogado, que vinha aquele cheiro do feijão amassado na roseta. Seu Jorge, eu quase desmaiava, porque lá em casa não podia, porque os grãos eram pouco, eu tinha que complementar com água, porque os meninos eram muito. Quando veio o cheiro da batatinha frita, seu Jorge, eu dizia: meu Deus, hoje eu vou comer, porque no outro dia anterior eu não tinha nem almoçado nem jantado para dar para os meus filhos. Então dava 11h30, ela pôs o prato, eu sentei na mesa, eu nem sequer fiz uma prece. Eu peguei um garfo e levei a boca. Quando a comida chegou próximo da boca, eu lembrei dos meus filhos e disse: meu Deus, não é justo eu comer sabendo que meus filhos estão em casa com fome. Então a comida, a boca encheu d'água, deu um nó na garganta, eu devolvi e disse: não estou com fome. Mas Maria, não estou com fome, eu mentia, disse que tinha comido mingau cedo, essas coisas. Maria, então quando tu fores embora, tu leva em tua casa, a senhora quem sabe. Por volta de 3 horas eu terminei o serviço, ela preparou uma
uma marmita, um carneirãozinho, como dizia ela. Leva, Maria, come em casa. Seu Jorge, eu saí de lá, eu não andava, eu voava. Porque afinal de contas, os meus filhos tinham ficado trancados sozinhos dentro de casa sem comer. E quando eu cheguei, eu gritei de longe: abre uma porta, é mamãe. O mais velho abriu a porta, veio chorando e disse: mamãe, fulano está chorando, Bertano está chorando, estamos com fome. Eu também estou com fome. Calma, filho, mamãe trouxe comida. Então eu cheguei, reparti em 5 porções, coloquei no prato, dividi nos tamboretinhos e não sobrou para mim. Seu Jorge, aquela noite eu não dormi, mas eu senti a mulher mais feliz do mundo, porque eu sabia que aquela noite os meus filhos não dormiriam com fome. Existem homens também, porque essa semana nós encontramos um caso assim. Um moço passou, pediu: dona, eu estou morto de fome, sou sadio, não estou vivo, há muito procuro trabalho, estou desesperado, a senhora não tem nada que eu possa comer. O almoço vai demorar, disse ela, mas eu tenho os biscoitos, o senhor toma café? Aí ela foi lá dentro, pegou um copo de café, perguntou se ele queria leite, ele disse: não, só o café para tomar. Um copo de café, trouxe um prato com os biscoitos que tinha, só era 4, os biscoitos passados em casa. Trouxe para servir. Ele disse: a senhora não se importa se eu tomar só o café e levar os biscoitos? Não. Ele tomou o café, pôs aqueles biscoitos naqueles bolsos, e saindo ela voltou e disse: moço, só desculpa a curiosidade, mas por que o senhor quer levar os biscoitos? Ele disse: dona, eu tenho 4 filhos em casa. E todo dia eu saio procurando trabalho e recursos. Quando eu volto, eles vêm me encontrar e dizem: papai, trouxe alguma coisa para nós? Eu quero levar para eles. São as Marias do mundo. São exemplo que nós precisamos quando lemos Maria de Magdala, quando pegamos a sua vida de renúncia, de abnegação, de sacrifício, de amor. Não é somente porque nós precisamos cultivar esse sentimento nobre de amar os nossos semelhantes, como Jesus nos amou, como Maria ama. Temos dificuldade? Temos. Mas a gente precisa sempre ter consciência. Precisamos sair desse estado de comodismo que nós estamos vivendo. Está tudo bom, minha casa está boa, excelente, agradeça a Deus, mas reparta com os teus irmãos um pouquinho de você, uma migalha daquilo que tu tens, que é muito para eles. Maria adotou os leprosos como os filhos seus. Nós podemos adotar todos indistintamente, ser mais amáveis, porque um dia, quem sabe, ao retornarmos para um mundo maior, Jesus, pretensão ou um propósito dele, chegue para você e diga: filho ou filha, por muito que tu amastes lá na terra, vem, vamos gozar os deleites do nosso Pai Celestial. Então digo sempre: sejam maridas, sejam mães, mesmo que nós estejamos no corpo masculino, mas podemos ser mãe de amor, mãe na justiça, na advocacia, mãe na medicina, na enfermagem, mãe na evangelização, na pedagogia, mãe na maternidade, na paternidade, mãe nos trabalhos espíritas, na psicografia, na psicofonia, mãe que enxerga na vidência, não na vidência de ver os espíritos, mas na vidência de ver a humanidade inteira, os espíritos encarnados e desencarnados que nos acertam, esperando de nós aquilo que Maria deu, amor. Então, muita paz a todos. Em nome de Jesus, nós pedimos as bênçãos a esse grande Espírito, Maria de Magdala,
para todos os corações, hoje e aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós agradecemos as palavras inspiradas do nosso querido amigo Jorge, que mais uma vez esta noite nos brindou com esse belíssimo comentário em torno da convertida de Damasco. Que Jesus possa cada vez mais abençoar o nosso querido amigo, cada vez mais aumentando-lhe as possibilidades e inspiração. Nós vamos fazer alguns avisos costumeiros desta feita o livro Confia e Segue, Xavier Emmanuel. Queremos divulgar as próximas palestras deste mês de setembro, as últimas 2 semanas. Na próxima segunda-feira, a exposição será a cargo da nossa irmã Mariluz, que abordará esse tema. E no dia 27, será o expositor, nosso companheiro Zé Roberto, presente na filmagem, nosso bibliotecário, que falará sobre o tema Desarmonia Familiar, o primeiro passo para as drogas.